Olá, gente! Estamos aqui diretamente do estúdio da Consecutivos e eu peguei essa personalidade aqui nos corredores para fazer algumas perguntas essenciais para os interessados na segunda noite de gala mnemônica. Luciana Lavor é o epicentro desse evento e está cheia de informações para passar para a gente. E eu queria começar pedindo a ela para explicar o que é a segunda noite de gala mnemônica. Ok! Então, a segunda noite de gala mnemônica, ela vai acontecer da mesma maneira como nós preparamos a primeira noite de gala, que é um experimento retrocognitivo grupal. Ou seja, todas as pessoas que participam, elas levam para o evento a sua própria pesquisa. Então é interessante porque a gente vai ter um encontro, né, de povos, épocas, funções, profissões totalmente diferentes, mas que naquele momento vão estar congraçando. Nós fazemos uma ambientação para que as pessoas elas consigam se descondicionar desse momento atual. Então a gente faz, né, na primeira noite de gala a gente ambientou com o tema França, né, da corte do Luís XIV, e agora nessa noite de gala nós vamos ambientar com a Grécia clássica. Isso, quer dizer que os gregos estão ciceroneando esse grande evento. Então a gente vai ter toda uma ambientação, gastronomia, comida, música, atrações. Isso, dessa época e também de outras, mas principalmente, né, a ambientação nessa temática grega, para que as pessoas elas entrem nesse portal interdimensional multiexistencial. O pessoal fica me perguntando, mas eu tenho que ir de grego? Não. Você vai com aquela representação da pesquisa que está em curso. Então, na primeira noite de gala, a gente teve desde a antiguidade da Grécia até Estados Unidos do século XX. E o que mais as pessoas precisam saber? Por exemplo, o que deve evitar, o que deve otimizar, o que você dá de dicas assim super rápidas? Por exemplo, se a pessoa é de um gênero e pesquisa de outro gênero, como ela se caracteriza? Essa é uma pergunta super comum. Mas especialmente as mulheres, né? Mas eu estou estudando uma época que eu acho que eu fui homem, como é que eu faço? Pesquisa. Lógico, você continua na sua pesquisa, mas assim, para a noite de gala, a gente não recomenda e realmente a gente pede que não vá com trajado de um gênero diferente do seu gênero atual. Então, por exemplo, eu tenho uma pesquisa sobre os doges venezianos, né, que é da época da República de Veneza. E na época, a minha pesquisa me leva a pensar que eu fui um doge, não uma dogesca. Mas eu vou, por exemplo, vestida de uma dogesca. Então eu estou dentro do mesmo papel social, de uma mesma época, de um mesmo contexto, mas no gênero que atualmente eu uso. Aí um aluno me perguntou assim, mas eu estou pesquisando um militar e a roupa dele era uma farda. Posso ir de farda? A gente pede para que vocês evoquem um período mais homeostático possível, um saldo positivo dentro daquela vida. Mas tem problema de eu ir de militar? Não tem problema você ir trajado de militar. Mas em hipótese alguma vai entrar uma arma, né? Uma espada, um revólver, uma espingarda, nem que seja de brinquedo, nem que seja nada, nenhum instrumento bélico. Na primeira noite de gala, por exemplo, a gente teve algumas pessoas trajadas de militar, mas elas não tinham nenhuma arma, nenhum porte, nenhum problema. E aí também, pensar, o que eu acho que é mais importante dentro da pesquisa é você pensar qual é o saldo positivo que esse papel social te trouxe evolutivamente, porque é esse saldo que você vai evocar para a noite de gala. E a pessoa tem que estar se sentindo bem representando aquela personalidade. Exatamente. Se ela não está se sentindo à vontade com aquela pesquisa, vamos escolher outra personalidade, né? Mais positiva, que traga mais bem-estar para ela. Aí a pessoa fala assim, mas eu não tenho uma personalidade específica
característica que eu estou pesquisando. Como eu faço para participar? Eu quero muito participar. O que eu faço? A gente começa e a gente indica muito que a pessoa ela pegue pelos gostos, né? Por exemplo, naturalmente a gente tem um gosto maior por um país ou por um tipo de música, uma cultura, uma comida, tudo isso, uma profissão, tudo isso pode ajudar. Além disso, então você pode começar por esses gostos, pelas suas próprias predileções que levam a uma pesquisa. Isso. Além disso, a gente também tem cursos, assessorias, né, que pode auxiliar nessa pesquisa. Mas é importante a pessoa começar pelas próprias tendências. Determinados filmes que eu assisto mais, que são de um determinado país, ou que tem um contexto, né, social que me chama mais atenção. Ela pode caracterizar então uma personalidade de um grupo. Exatamente. Como as características de uma pessoa daquele grupo. Isso, vamos supor. Tem o DRG. Isso, vamos supor que a pessoa ela estude a Revolução Industrial, né? Onde que a Revolução Industrial começou? Começou na Inglaterra, mais ou menos no século XIX. Como que as pessoas dessa época se vestiam? E aí a pessoa ela vai falar, então eu vou pegar mais ou menos esse padrão de vestuário. E é muito bacana, assim, que eu acho que um dos grandes ganhos da noite de gala é essa experiência de você se ver no espelho vestindo, né, trajado de uma outra época. Isso normalmente traz uma recuperação de você começa a ter, a trabalhar com a sua memória para essa lembrança, né, mais aguçada. Eu lembro até de uma pessoa que estava fazendo o vestido e ela mesma quis bordar o vestido dela. E na hora que ela começou a bordar, ela lembrou ela teve um flash retrocognitivo fazendo esse bordado. A gente nem imagina, né? Não. Agora não vou deixar a Lu escapar daqui sem falar basicamente o que vai acontecer na noite de gala, assim, bem rapidamente. O evento vai acontecer no dia 12 de junho de 2020, no Mabu Interludium, aqui em Foz do Iguaçu. Nós começamos às 6h30 da tarde, 18h30, e aí todas as pessoas elas vão ser anunciadas por um arauto. Então, parte da pesquisa é a pessoa identificar qual é o nome que ela vai ser chamada, né? Se é o próprio ou se é o nome de uma personalidade que ela está evocando, a época, o país, a função, né? A profissão dessa pessoa. Depois a gente tem uma parte de convivência, onde, né, a gente se encontra, conversa, uma parte social. Tem um jantar, né, que também é de época. Aí a gente vai ter algumas apresentações culturais, então música, teatro. Então a gente tem algumas atividades culturais. E depois a gente vai ter uma atividade parapsíquica. Isso que eu ia te perguntar. Eu ouvi dizer que o número de participantes é um número limitado, um determinado número, justamente para poder aprofundar nessa atividade parapsíquica. Isso. Porque a gente tendo um número menor, a gente consegue, de pessoas, né? A gente realmente consegue aprofundar mais, ter fazer uma pesquisa. É verdade que só faltam 30% das vagas? É verdade. 70% das vagas já se foram. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas corra, porque realmente as vagas já estão terminando e, como a Patrícia falou, a gente não tem muito como ampliar esse número de vagas. E requer um certo tempo para a pessoa entrar naquele clima, fazer a roupa, fazer a pesquisa e tudo mais. Lu, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. E, gente, olha, esperamos vocês na segunda noite de Gala Mnemônica. Até lá! Até lá!